Muitas vezes a gente se pega pensando por que determinadas coisas estão acontecendo comigo. Por que determinadas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por lutas? Por que eu estou passando por tanta dificuldade? Por que eu estou passando por tantos desafios? Por que eu estou passando? Por que Deus permite que coisas aconteçam com pessoas boas? Essa resposta talvez eu não tenha para você. Mas uma coisa eu sei, que a enfermidade, a dor, o sofrimento não vem de Deus. A palavra de Deus diz que tudo que é dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, Deus, e que não muda e que não há sombra de variação. Então nós precisamos aprender e guardar a nossa boca de reclamar contra Deus. Porque Deus ele não vai colocar uma enfermidade na nossa vida para que a gente se volte para Ele, para que a gente se aproxime dEle. Não. Porque muitas vezes a pessoa passa por determinados processos na vida e ela não se chega a Deus. Ela não se junta ao Senhor. Mas quando os problemas vêm, eles são uma oportunidade que Deus nos dá da gente melhorar, da gente crescer, da gente aprender, da gente evoluir como ser humano. E isso só é possível através de muita reflexão, através de buscar a Deus, através de enfrentar os desafios da vida. Então, muitas pessoas, ao invés quando passa, por exemplo, por um acidente, né, quando perde uma perna, perde um braço, eles vão fazer um esporte, eles vão buscar se reabilitar, eles vão buscar lutar pelaquela causa dos deficientes físicos. Mas existem outras que, por exemplo, vão ficar se lamentando, vão ficar em casa, vão entrar em depressão, vão se achar as piores pessoas do mundo, vai achar que a sua vida acabou, vai achar que não tem mais perspectiva de futuro, porque ela perdeu um braço, uma perna. Outras pessoas estão, por conta de tantas coisas, por problemas mentais, por problemas da sociedade moderna, né, que impõe que você tenha um padrão de vida, que impõe que você tenha uma vida de ostentação, que você esteja todo momento comprando, que você esteja todo momento consumindo, que você tenha que postar sempre que está nos melhores restaurantes, que está numa praia, que está viajando, que está comendo nos melhores restaurantes, que está tendo comunhão, está rodeado de pessoas em festas, em lugares bonitos, em lugares paradisíacos, em lugares que muitas vezes o poder aquisitivo é muito alto para se estar ali. Então, a nossa sociedade exige isso. As pessoas hoje vivem uma vida de TikTokers, de YouTubers, de digital influencers. Ou seja, que essas pessoas querem estar a todo momento postando, ostentando, mostrando para as outras que elas têm condições de ter o bom e do melhor. E muitas vezes a realidade do brasileiro, a realidade nossa não é essa. Muitas vezes a gente tem o básico para viver, para sobreviver. A gente não tem condições de estar toda hora passeando. A gente não tem condição de estar toda hora ostentando. A gente não tem condição de estar toda hora indo nos restaurantes chiques, nos restaurantes badalados. Então muitas vezes a gente se frustra porque a gente quer ter aquele padrão de vida que essas pessoas, esses digital influencers, propagam por aí. E nisso a pessoa vai começar a ficar depressiva, a pessoa começa a se cobrar, a pessoa começa a achar que a sua vida não vale nada, começa a achar que a sua vida não tem sentido, porque ela não está no mesmo patamar que aquelas pessoas que estão sempre postando. É isso que a gente tem que evitar, a gente tem que evitar a comparação. Para Deus, não importa se a pessoa é rico, pobre, se a pessoa é de classe média, se a pessoa tem condição de estar viajando para outros países, o que importa para Deus se chama o coração. Quando uma pessoa ela é cheia de Deus, quando uma pessoa está cheia da presença do Senhor, essas coisas do mundo, elas passam, elas não fazem sentido, porque o nosso viver, a nossa existência, o objetivo da nossa vida está em buscar a presença do Senhor. E outra coisa que Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas.
Não que eu vou buscar a Deus para ter um carro do ano. Não que eu vou buscar a Deus para ter um apartamento em Nova York. Não. Eu tenho que buscar a Deus porque eu preciso conhecer o meu Pai. Porque eu quero um relacionamento verdadeiro e genuíno com Ele. Então, quando eu estou buscando a Deus, eu estou salvaguardado embaixo do guarda-chuva potente do Senhor. E junto com isso vem as bênçãos de Deus. Porque Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus que Ele pode fazer da segunda casa infinitamente maior do que a primeira. Ele pode apagar os nossos pecados. Ele pode nos limpar. Ele pode nos transformar. Ele pode nos colocar na posição de filhos amados, filhos protegidos, filhos guardados pela sua potente mão. E assim como Deus quer o melhor para nós, Deus ele não é um Deus que coloca doença. Deus ele não é um Deus que coloca pobreza. Deus ele não é um Deus que coloca escassez. Deus ele não é um Deus que coloca falta. Ele não vai colocar na nossa vida desafios para que a gente venha se aproximar dele, para que a gente venha se converter, se tornar um cristão mais fervoroso. Não. Deus ele muitas vezes pode permitir que coisas aconteçam na nossa vida para que Deus ele se mostre grandioso. Ele se mostre conosco. Então, mesmo que a doença chegue, Deus irá te curar. Mesmo que os problemas financeiros venham, Deus vai te suprir. Mesmo que a solidão bata na sua porta, Deus ele diz: eu sempre estarei contigo. Enquanto